Eu estava nos últimos ajustes da maquiagem, escolhendo os brincos que usaria no grande dia do meu filho, quando ouvi 3 batidas secas na porta do meu quarto. Acreditei que ele vinha me chamar para irmos juntos, mas ao abrir, dei de cara com um semblante duro, frio, completamente diferente do que eu esperava encontrar. Mãe, preciso falar com você, ele disse sem emoção alguma. E, sem titubear, soltou a frase que me deixou sem chão. Fernanda e eu decidimos que você não está mais convidada para o casamento. Por favor, saia. Fiquei paralisada, sem acreditar no que meus ouvidos tinham acabado de ouvir. Era o casamento do meu único filho, e eu, sua mãe, estava sendo expulsa como se fosse uma estranha. Pedro, sou sua mãe, o que está acontecendo? Perguntei em meio ao desespero. Ele, porém, repetiu com a mesma frieza: você não está convidada. Vá embora agora. Senti cada palavra atravessar meu peito como facas afiadas. Segurei as lágrimas o quanto pude, mas não havia forças para resistir. Peguei minha bolsa e saí daquela casa em silêncio, completamente despedaçada. Olhei no relógio, 14 horas. O casamento começaria às 17. Voltei para casa com a alma quebrada, sem compreender como meu próprio filho pôde me ferir tão cruelmente depois de tudo que sacrifiquei por ele. Mas o que aconteceu pouco tempo depois ninguém poderia imaginar. Já eram 16 horas quando meu celular começou a vibrar sem parar, até que atendi. Do outro lado da linha estava Pedro, mas sua voz não era mais fria, ele parecia desesperado, tomado pelo pânico. Mãe, você precisa voltar agora, ele quase gritava. Então revelou o caos: todos os pagamentos haviam sido cancelados. O buffet, a decoração, até o vestido da Fernanda, absolutamente tudo havia sido suspenso, e agora os fornecedores exigiam o dinheiro de volta imediatamente. Fiquei desnorteada por um instante, tentando juntar as peças. Como assim, todos os pagamentos tinham sido cancelados? Então Pedro revelou o que me derrubou de vez: mãe, descobri que você era a principal patrocinadora do casamento. Seu cartão está em todos os contratos. Naquele momento, tudo fez sentido. Meses antes, quando ele me pediu ajuda, eu havia entregue meu cartão para garantir as reservas, elevando o limite para que o dia dele fosse impecável. O que ele não sabia é que eu havia ativado alertas no celular para cada gasto, e, no instante em que fui expulsa, liguei para o banco e suspendi todas as transações pendentes. Do outro lado da linha, o pânico era evidente: mãe, os convidados já chegaram. A Fernanda está chorando. O padre está aqui. Por favor, você precisa autorizar tudo de novo. Mantive a respiração firme, sentindo o peso da escolha nas minhas mãos, e deixei que o silêncio dissesse mais do que qualquer sermão. Eu mantive a respiração estável, mais firme do que nunca. Pedro, falei sem elevar a voz, você acabou de dizer que eu não estava convidada. Então por qual motivo uma pessoa excluída deveria bancar um casamento do qual não pode participar? Do outro lado, o silêncio pesou como uma sentença. Ele tentou recuar: mãe, foi um mal-entendido. A Fernanda estava nervosa. Você pode vir, claro que pode. Mas, naquele instante, já estava claro para mim que a máscara tinha caído, a influência da Fernanda sobre ele ia muito além do que eu supunha. Em seguida, a própria Fernanda assumiu a ligação, chorando: Dona Maria, por favor, não faça isso com a gente, foi um mal-entendido. Eu, porém, não me deixei levar. Aquilo tinha sido arquitetado com antecedência. Mais tarde, descobri que ela vinha alimentando Pedro com a ideia de que eu era dramática e que minha presença atrapalharia o casamento perfeito que ela idealizara. Queria o meu dinheiro, não a minha presença. Então, fiz a proposta que nenhum dos dois esperava. Certo. Eu libero os pagamentos novamente. Do outro lado da linha, houve o alívio imediato, mas não deixei terminar. Havia uma condição simples. Quero que vocês dois venham até a minha casa e, diante de quem quiser acompanhar, me peçam desculpas publicamente. 2 segundos de silêncio viraram um abismo. Fernanda explodiu: isso é chantagem? Respondi sem vacilar: não, minha filha. Chantagem é pegar o dinheiro de alguém e expulsar essa pessoa da festa que está pagando.
Touché. Pedro tentou argumentar: mãe, não dá para cancelar o casamento agora. São 200 convidados esperando. Mantive a calma, então já sabem o que fazer. Vocês têm 30 minutos para decidir. Desliguei a ligação e fiquei em silêncio, contando os segundos no relógio da parede. 20 minutos depois, o barulho de motores tomou a rua. Pela janela, vi uma comitiva inteira estacionando: Pedro, Fernanda, os pais dela, padrinhos e alguns convidados, todos apressados, todos tensos. Abri a porta e encontrei meu filho com o rosto em brasa de vergonha, enquanto Fernanda chorava de raiva, o vestido amassado e a maquiagem já sem forma. Que cena, mãe, ele disse alto, para que todos ouvissem. Eu peço desculpas por ter te expulsado do meu casamento. Foi imperdoável e me arrependo profundamente. Você pode me perdoar? A intenção parecia sincera. Já Fernanda mal articulava: Dona Maria, eu peço desculpas também. Foi um erro meu. E, apesar do pedido, era possível ver o ódio queimando por dentro. Então, respirei fundo e encerrei o impasse. Tudo bem, eu aceito as desculpas. Em seguida, liguei para o banco e autorizei novamente os pagamentos, um por um. O casamento estava de pé, mas algo essencial tinha mudado entre nós. Compareci à cerimônia, claro, só que, desta vez, todos sabiam quem realmente havia bancado a festa. A partir dali, a dinâmica da família já não seria a mesma. Fernanda passou a me tratar com um respeito contido, mas verdadeiro. Durante a recepção, diversas pessoas vieram me cumprimentar, dizendo que eu tinha feito certo. Algumas até admitiram que gostariam de ter tido coragem para impor limites aparentes desrespeitosos. O mais curioso foi o efeito em Pedro. Depois daquele dia, ele começou a se aproximar de novo. Parecia, enfim, ter entendido o valor da família, e o quanto havia se deixado influenciar além da conta. Fernanda e eu nunca viramos amigas, mas alcançamos um respeito que se sustentava. Ela entendeu, na prática, que eu não era uma sogra para ser manipulada ou descartada quando convinha. Só que a história não parou ali. 2 meses após o casamento, Pedro apareceu sozinho na minha porta, sério, com um envelope apertado entre os dedos. Mãe, preciso te contar algo sobre aquele dia. Foi quando ele revelou o que havia descoberto. Fernanda arquitetara tudo desde o começo. Queria um casamento luxuoso, mas sem a minha presença, acreditava que eu tiraria o brilho da festa que ela idealizara. Ela disse que você era simples demais, que não combinava com o estilo sofisticado a que ela queria, Pedro admitiu, envergonhado. Fui idiota em acreditar e ferir você desse jeito. Dentro do envelope estavam todas as despesas do casamento, organizadas por ele. Mãe, aqui está tudo o que você custeou. Calculei com juros e correção. Quero devolver cada centavo. O gesto me comoveu, mas não aceitei o dinheiro. Pedro, o que mais quero é ter meu filho de volta. Ver você reconhecer os erros e valorizar nossa família vale mais do que qualquer quantia. Choramos juntos. Ele contou que Fernanda estava furiosa porque os convidados não paravam de comentar sobre a sogra que salvou o casamento, sentia-se humilhada e culpava ele por não manter em segredo quem pagava. Sabe o que mais me dói, mãe? Pedro disse. Eu sempre soube que você faria qualquer coisa por mim. Você me criou sozinha, trabalhou em 2 empregos para eu estudar, e eu retribuí humilhando você. Contei que, ao longo de todos aqueles anos de criação solo, eu sempre imaginei o dia do casamento dele, e o quanto seria especial vê-lo iniciar uma nova fase da vida, com a minha presença ali, em paz. Quando você me expulsou, não doeu apenas perder a cerimônia, continuei. Doeu perceber que talvez eu tivesse falhado como mãe. Talvez eu não tivesse conseguido te transmitir todos os valores. Pedro apertou a minha mão e respondeu: Mãe, você foi a melhor mãe que eu poderia ter. O erro foi meu por me deixar influenciar e esquecer quem realmente importa na minha vida. Aquelas palavras foram um bálsamo. 3 meses depois, Pedro voltou com uma novidade. Ele e Fernanda haviam iniciado terapia de casal. Ela entendeu que nossa família não é negociável, disse, e que, se quer estar comigo, precisa respeitar você.
O processo trouxe frutos visíveis. Fernanda começou devagar, primeiro conversas simples, depois pediu conselhos sobre casamento. Admitiu que sentia ciúme da nossa proximidade e insegurança com o vínculo entre mãe e filho. Dona Maria, nunca tive uma relação próxima com a minha mãe, confessou. Quando vi você e o Pedro, tive medo de deixar de ser prioridade. Passei a enxergar sua insegurança com mais clareza. Expliquei que o amor de mãe é diferente do amor conjugal e que cada um tem seu espaço no coração de um homem. Não sou sua concorrente, Fernanda, sou sua aliada na felicidade do Pedro. Um ano se passou e tudo mudou de verdade. Fernanda hoje me chama de mãe, almoça aqui todo domingo e até pediu minha ajuda para decorar o apartamento novo. Pedro voltou a ser o filho carinhoso que eu criei, liga todos os dias, passa quando consegue, de vez em quando, aparece com flores, só porque sim. Depois daquela prova, nosso laço ficou ainda mais sólido. O curioso é que agora a própria Fernanda fala para as amigas sobre a sogra incrível que tem. Ela conta, com orgulho, que eu salvei o casamento e vive dizendo quanto tem aprendido comigo sobre relacionamento. Na semana passada, veio a notícia que me encheu o peito: vou ser avó. Fernanda está com 2 meses de gestação e quer que eu esteja por dentro de tudo. Que virada linda! Mãe, queremos você presente na vida do nosso filho, Pedro disse. Queremos que ele cresça conhecendo a avó guerreira que tem, e aprendendo com seu exemplo de força e dignidade. Olhando para trás, entendo que aquele dia terrível no casamento se tornou um verdadeiro ponto de virada para nossa família. Às vezes, só atravessando extremos é que se acorda para o essencial e se aprende a valorizar o que realmente importa. A lição que fica é simples e poderosa: jamais aceitem o desrespeito, mesmo vindo de quem amam. Amor de verdade caminha junto com respeito. Sem respeito, não existe amor real. E impor limites, em muitos casos, é o gesto mais amoroso que podemos ter. E agora, quero saber, o que acham da minha história? Alguém já passou por algo parecido? Como reagiriam se fossem expulsos de um evento que estavam financiando? Contem nos comentários suas opiniões e experiências, vai ser um prazer ler cada uma.